atenção na palavra, vai ser uma palavra abençoada. Como eu falei, vai ter um jogo como base e vai ser um momento muito legal. Eu quero que vocês recebam com muita honra. Diegão, vem pra cá. Pra Jesus, vamos. Aleluia. Não, se for pra Jesus, você pode dar uma melhorada aí, né? Se for pra Jesus, vamos lá. É isso aí. Vamos, vamos, vamos. Glória a Deus. Queria saber quem está feliz de estar aqui. Deixa eu ver. Levanta a mão aí, bem alto. Glória a Deus. Quem trouxe a Bíblia aí? Abre sua Bíblia aí então. Em João 10:10. Segura aí. João 10:10. Livro de João, para quem não sabe, lá no Novo Testamento. É o quarto livro do Novo Testamento. João 10, versículo 10. Na minha Bíblia, todo mundo achou? Vamos lá. Na minha Bíblia está escrito assim, ó: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Repete comigo: roubar, matar e destruir. Isso aí. Porém, Jesus está dizendo aqui, tá? Porém, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Sabe quem disse isso aqui? Jesus. Jesus estava dizendo acerca do ladrão, que o ladrão, ele vem para quê, gente? Só para roubar, matar e destruir. Mas Jesus não. Jesus, ele vem para dar vida e vida em abundância. Bom, o tema de hoje, aquilo que a gente vai conversar hoje, é sobre você não ser roubado. Está no ponto aí, não? Acho que não, né? Mas amém. Hoje a gente vai falar sobre você não ser roubado. Quem aqui gostaria de ser roubado? Levanta a mão. Ninguém, né? Quem já foi assaltado aqui alguma vez? Levanta a mão, deixa eu ver. Ou teve o pai, a mãe assaltado? Teve alguém? Não? É ruim, né? É difícil, né? É difícil. O tema de hoje, quem manja de inglês aí? O que está escrito ali? Roblox? Quem joga Roblox aqui? Deixa eu ver. Vocês gostam, né? Só que eu não sei se você percebeu, tem alguma coisa diferente aqui. Roblox. Por isso que o tema de hoje é: não seja roubado. E aí vocês vão entender por quê. E por que que a gente associou isso, por que que a gente colocou esse U aí no meio do Roblox. Queria saber, quantos conhecem Roblox aqui? Levanta a mão. Tem alguém que não conhece? Abaixa a mão aí, eu quero saber se alguém não conhece Roblox. Uma pessoa que não conhece. Levanta a mão quem não conhece Roblox. Levanta a mão sem vergonha, quem não conhece, sem mentir, vai, sem mentir. Quem não conhece Roblox. Uma irmã ali que já está com a faixa etária um pouco avançada, que não está na média de vocês. O outro irmão ali da mesa, a irmã que está servindo. Ou seja, os nossos pré-adolescentes aqui, todo mundo conhece o Roblox, sim ou não? Meu Deus do céu. Agora, eu perguntei quantos conhecem, agora quantos jogam? Deixa eu ver quem joga Roblox aqui. A grande maioria esmagadora joga Roblox. Ó, silêncio, vamos lá. Sei que é legal conversar, vocês estão animados, mas ó, presta atenção aqui. Quero saber também quantos já estão no estágio avançado assim no Roblox, que já tem lá
do jogo que você monta lá sua casa, sua família. Deixa eu ver quem já está avançado nisso daí, quem já jogou bastante. A grande maioria, novamente. Não precisa falar onde você está, não precisa falar não. Só queria saber se você estava avançado. Fique em paz aí, segura aí. Quem tem bastante Robux? Quem tem bastante Robux aí no jogo? Deixa eu ver. Vocês são meio pobres lá, né? Vocês são meio pobres. Tem pouca gente que tem bastante Robux. Pouca gente tem bastante Robux. Pode baixar a mão, pode baixar a mão. Pode baixar a mão. Jogar é legal, é ou não é? É legal jogar? É legal ir ali avançar as telas e tal. É divertido ou não é? É divertido, muito legal, muito divertido. Dá uma sensação ali de conquista, né? Quando você ganha um negócio, quando você desbloqueia lá um item, uma roupa. É legal ou não é? Legal, legal. Né? Às vezes dá uma sensação de poder, assim, quando você monta ali uma casa, você monta ali uma decoração, aí de repente você pega ali um carro, ou pega um Robux ali extra, assim ou não? Dá uma sensação de poder, de você poder comandar ali algumas coisas? Sim ou não? Pois é. Só que a gente precisa tomar cuidado para a gente não ser roubado. Precisamos ficar atentos para não sermos roubados. Mas o que você está querendo dizer, Diego? Roubado no jogo? Não, meu irmão. Roubado na sua vida. Porque o joguinho que você está jogando lá, o Roblox, é virtual. Mas você não é virtual. Você é virtual? Quem é virtual aqui? Levanta a mão. Tem ninguém virtual aqui. Aqui só tem gente real, de carne e osso. Sim ou não? Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Vamos combinar? Toda vez que eu falar vocês estão comigo, vocês batem uma palma. Lembra? Vocês estão comigo? Uma palma só, bem forte. Quem está comigo? Aí tem gente atrasada, tem que ser na hora certa. Quem está comigo? Tem gente atrasada ainda. É uma palma só e bem forte. Vou dar mais uma chance. Quem está comigo? Isso aí. Então toda vez que eu perguntar quem está comigo, o que vocês vão fazer? Isso aí. Bom, por que a gente precisa prestar atenção, gente? Para a gente não ser roubado. Eu vou dar uma notícia para vocês, que talvez vocês já saibam, mas é sempre importante lembrá-los. Existe uma guerra acontecendo, uma peleja acontecendo em favor das nossas vidas. Existe uma guerra que está acontecendo, e essa guerra, o vencedor, ele quer ganhar, sabe quem? Você. O vencedor dessa guerra quer ganhar você. E sabe quem está guerreando? Sabe onde existe essa guerra? No reino espiritual, as regiões celestiais. O inimigo está tentando roubar a sua vida, está tentando saquear a sua vida. E Deus, Jesus, o Espírito Santo está ali do outro lado falando: vem para cá, eu quero você. Vocês estão entendendo? Existe uma guerra que está acontecendo o tempo todo. Essa guerra é por você. E aí, sabe o que é mais interessante dessa guerra? O que é mais interessante é que você que tem o poder de decidir quem que vai ganhar essa guerra. Você que tem o poder de decidir. Está na tua mão eleger quem vai ser o vencedor. Se é o inimigo que vai vencer, que vai te levar, ou se é o Senhor que vai vencer. Quem está comigo? E aí, o que eu queria
queria trazer para vocês de informação, principalmente a respeito desse jogo aqui, ó. É legal a gente jogar, a gente não está pregando contra você ter um momento ali de diversão, ter um momento ali de brincadeira. Isso você pode fazer, só que você precisa ficar atento. Lembre-se sempre que essa guerra ela está acontecendo, e de repente os jogos, ele pode ser uma ferramenta que o inimigo está tentando usar para te vencer, para te roubar. Eu queria dar algumas notícias que eu fui pesquisando acerca desse jogo, algumas notícias, algo que foi acontecendo no mundo todo a respeito desse jogo, e aí eu queria que você prestasse bastante atenção. Lá no Reino Unido, agora em 2021, um homem de 25 anos, ele foi preso após se passar por um adolescente, sabe na onde? Aqui, ó, no Roblox. Sabe o que ele estava fazendo? Ele ganhava confiança das meninas ali entre 8, 9, até 12 anos. Quem tem até 12 anos aqui? Quem tem? Quase todo mundo. Então o homem, ele se passava por um adolescente, ele ganhava confiança, e ele usava o chat do jogo ali para conversar, e depois ele convidava essas meninas para ir para outra rede social, ou para o WhatsApp, enfim. E aí, através ali daquela rede social, daquele contato, as meninas compartilhavam fotos, e aí vocês já sabem o que aconteceu, né? As fotos íntimas foram expostas delas, e aí, ainda bem que posteriormente esse homem foi preso. Então, você precisa ficar atento para você não ser roubado. Outro caso que aconteceu nos Estados Unidos em 2018 foi que uma mãe denunciou que o avatar da filha dela, a filha dela de 7 anos, o avatar da filha dela no Roblox, 7 anos tinha a menina, ele foi vítima de uma simulação de violência íntima. A menina tinha 7 anos. Sabe onde isso aconteceu? No Roblox. É sério ou não é? No Brasil, sabe o que aconteceu no Brasil? E o que está acontecendo? Crianças estão sendo enganadas com a promessa de ganhar Robux. Ah, vem aqui que eu vou te dar Robux. E aí, um monte de bandido se passando por jogador, por adolescente da idade de vocês, querendo intimidar essas crianças ou oferecer: ah, faz isso, ó, faz isso aqui que você vai ganhar mais Robux. E aí, o pré-adolescente lá enganado, ia lá, clicava, fazia um negócio, de repente o bandido pegava a senha do banco, a senha do celular, se infiltrava na conta, e os pais desses meninos e meninas que foram enganados tiveram as suas contas saqueadas, senhas de cartões invadidas. Olha só. Outra coisa, um depoimento de uma mãe que virou notícia na BBC Brasil. Achava que era um jogo inocente, mas meu filho estava sendo assediado por pedófilos. É sério ou não é? Ó, outro depoimento. Já me fizeram pingar vela quente no corpo. Uma adolescente relata abusos e ameaças após conhecer um homem no jogo online. Já pensou? Já pensou isso acontecendo? Uma outra. Um menino de 9 anos na Austrália, ele desenvolveu transtorno de comportamento após ficar mais de 5 horas por dia jogando Roblox, todo dia 5 horas. Sabe o que aconteceu com ele? Transtorno de comportamento. Começou a ficar violento com os pais, não queria mais obedecer nada, ele só queria jogar, e quando ele era tirado do jogo, ele fazia um alvoroço.
porque ele queria continuar jogando. Vocês entenderam como isso é sério? Quem está comigo? Quem está comigo? Vocês entenderam como isso é sério, gente? Existe uma guerra acontecendo e o inimigo das nossas almas não está de brincadeira, gente. Não está de brincadeira. Mais uma vez eu digo, mais uma vez eu repito: quem vai eleger o vencedor dessa guerra é você. Repete assim comigo: eu vou eleger quem será o vencedor. E aí, você vai eleger quem? Quem que você vai eleger? Vai depender do que você faz, vai depender da sua atitude e do seu comportamento. Amém? Então, gente, para a gente poder entender um pouco mais sobre isso, sobre você não ser roubado, acerca dessa guerra, eu queria dividir com vocês 3 pontos de 3 riquezas que o inimigo está tentando roubar de você. 3 pontos, 3 riquezas onde o inimigo ele quer aproveitar algumas artimanhas através do jogo, não só essas que eu dei como notícia, mas outras para roubar você, para saquear você e para tirar de você algumas dessas riquezas. Amém? E a primeira riqueza que eu queria dividir com vocês, que o inimigo está tentando roubar de vocês, e ele está usando às vezes alguma dessas ferramentas, é a riqueza do tempo. Repete comigo: riqueza do tempo. O seu tempo ele quer tirar de você. Ele quer te atacar naquele período do seu tempo. Em Marcos 1, no versículo 15, Marcos capítulo 1, versículo 15, na Bíblia está escrito assim, abre aí, quem tiver com a Bíblia, Marcos 1, 15, está escrito assim, ó: o tempo é chegado, está aqui, ó: o tempo é chegado e o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. O tempo de Deus é chegado, ou seja, você não tem tempo para perder não, você não tem tempo para ser roubado, você não pode ser roubado no seu tempo. Uma das coisas mais preciosas que a gente tem é o tempo, você sabia? Repete comigo assim: o tempo é uma das coisas, não, mais forte, vamos lá, o tempo é uma das coisas mais preciosas que eu tenho. E sabe por quê que o tempo é tão precioso? Deixa eu te fazer uma pergunta: você come sem tempo? Você precisa de alguns minutos para comer, sim ou não? Quanto tempo você gasta para comer às vezes? Nas empresas, quando a gente trabalha, as empresas são obrigadas a dar pelo menos 1 hora de almoço, que é o tempo para a pessoa poder comer com tranquilidade. Agora, se você não tem tempo, você não come, sim ou não? Quem está comigo? Ó, sem conversar, tá? Sem conversar. Vamos lá. Sem tempo, você dorme? Quem aqui consegue dormir sem ter tempo? Você precisa de 8 horas por dia para dormir? É tempo ou não é? Presta atenção como o nosso tempo ele é precioso. Sem tempo você estuda? Você precisa tirar um tempo para estudar, sim ou não? Sim, né? Sem tempo você respira? Quanto tempo você gasta para fazer assim, ó? É o tempo todo, né? Se você parar, se você não tiver tempo para você respirar, você não vai durar nada. E aí o que é interessante? Se o seu tempo acabar, meu irmão, acabou sua vida. Se o seu tempo acabar, a sua vida acaba junto. Só que a gente precisa entender também que o nosso tempo, ele é uma semente. Repete comigo: nosso tempo
Mais alto. O nosso tempo é uma semente. O que você faz hoje representa quem você vai ser amanhã. A maneira como você usa o seu tempo hoje vai determinar quem você vai se tornar amanhã. Por isso que o inimigo, ele está interessado em roubar o seu tempo. Vocês estão entendendo? E como que o inimigo rouba o seu tempo? Se você passar 10 horas do seu dia jogando, o que você vai ter produzido? E aí no dia seguinte você vai lá e gasta mais tempo jogando. O que você vai ter produzido? E aí daqui a pouco, hoje de repente você está com 10, 11, 12, daqui a pouco você vai estar com 18. Aí você não vai saber nem ler direito, vai para uma entrevista de emprego, ou vai tentar fazer um vestibular para entrar na faculdade, não vai conseguir, porque você desperdiçou o quê? O seu tempo. Então, não seja roubado. O diabo, ele rouba seu tempo e você fica irritado, porque você perde lá uma partida, e aí você se torna desobediente, porque você está irritado e você quer ganhar, e você quer jogar de novo, e aquilo ali fica te pressionando, e você vai perdendo, ficando cada vez mais impaciente, porque você precisa fazer outras coisas, mas você quer continuar jogando. E o diabo rouba o seu tempo para deixar você vazio. Quando o inimigo rouba o seu tempo, ele deixa você vazio. Depois que você passa 10 horas jogando, você termina, você fecha aquele celular, não sei se você percebeu, mas você fica com a sensação de tela azul. E agora? O que eu faço? Ai, é tomar banho, mãe? Ai, comer. Você fica vazio, você fica aéreo. E sabe o que é mais interessante? Existe uma guerra, sim ou não? Nessa guerra, o inimigo, ele tenta roubar o seu tempo. Mas Deus, sabe o que Deus faz? Deus, ele não rouba o seu tempo. Deus, ele pede o seu tempo. Ele fala para você assim, ó: dá um pouquinho de tempo para mim. Você pode me dar um pouco do seu tempo? Você pode me dar um tempinho para você ler aqui, ó, que eu escrevi para você em João, que eu deixei escrito para você em João? Me dá um pouquinho de tempo. Deus, ele nunca vai roubar nada de você. Ele vai pedir. Dá o seu tempo para mim. Dá o seu tempo para mim, que eu vou te mostrar o quanto eu amo você. Deus, ele vai te pedir. Me dá o seu tempo, que eu quero mostrar para você o quanto que eu quero trabalhar na sua vida. Me dá um pouquinho de tempo, que eu quero me relacionar com você. Eu quero te mostrar como que eu vou te usar, como que você vai ser um homem, uma mulher de Deus no seu futuro. Me dá um pouquinho do seu tempo. Eu quero te mostrar para você as riquezas que eu tenho guardadas, escondidas para você. Me dá um pouco de tempo, dedica o seu tempo para mim, que tem uma imensidão de bênçãos guardada para você. Me dá o seu tempo. Quantos aqui desejam entregar o tempo para o Senhor? Ele tem algo especial para revelar para você. Quando você dá o seu tempo para Deus, você recebe amor, você recebe carinho, você recebe direção, você recebe a companhia dele, você tem a amizade do Espírito Santo caminhando com você todos os dias da sua vida. E não adianta, ele te leva a lugares que homem nenhum pode te levar, quando você entrega o seu tempo para Deus. Quantos aqui não vão se deixar ser roubados no seu tempo? Levanta a mão, quero ver você. Quantos não querem serem roubados no seu tempo? Está na tua mão, a decisão é sua. Vocês estão comigo?
Vocês estão comigo ainda? O segundo ponto, a segunda riqueza que o inimigo tenta tirar de você é a riqueza da santidade. Repete comigo: riqueza, mais alto, riqueza da santidade. Em 1 Tessalonicenses, no versículo 4, no capítulo 4, versículo 7, está escrito assim: porque Deus não vos chamou para a impureza, mas para a santidade. Deus não te chamou para a impureza, mas Ele te chamou para quê? Não ouvi. Deus te chamou para quê? Deus te chamou para a santidade. Muitos jogos, eles causam irritação em você. Você fica nervoso, você começa a, de repente, falar um palavrão, escapa um palavrão aqui, daqui a pouco escapa outro palavrão ali. Aí seu pai, sua mãe vem falar com você, você responde mal a eles, você fica irritado, você fica violento. Isso rouba a sua santidade. E aí você vai sendo roubado, e aí você vai sendo vazio, você vai sendo esvaziado. Outros jogos atacam a sua moralidade, a sua ingenuidade, como a gente viu em algumas dessas notícias aqui. Eles atacam a sua ingenuidade, expondo vocês a situações que ainda não são para a idade de vocês ainda, acelerando processos. O inimigo vai tentar roubar a tua santidade usando homens pedófilos para te enganar, para te cativar. O inimigo deseja roubar a sua santidade. Mas o que é mais legal de tudo isso é que o inimigo, ele quer roubar a sua santidade, mas você tem um Deus que ele quer te dar a santidade. Deus, ele quer te dar a santidade. Ele deseja santificar você. Sabe por que Jesus morreu na cruz? Sabe por que ele derramou o sangue dele? Sabe por que ele ofereceu o seu corpo em sacrifício? Para te dar santidade. Deus, Jesus, ele veio a esse mundo para te santificar. Sabe por quê? Porque sem a santificação, nenhum de nós poderíamos ver a Deus. Vocês estão comigo ainda? Deus, ele te dá santidade. Hebreus 10:10 está escrito assim, pois a vontade de Deus é que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas. Repete comigo: de uma vez por todas. Deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto o inimigo quer roubar a sua santidade, colocando em você lixo, colocando em você pensamentos ruins, tirando a sua santidade, tirando a sua ingenuidade, fazendo você pecar, fazendo você errar, fazendo você responder mal à sua mãe, fazendo você ser desobediente. É isso que o inimigo quer, ele quer roubar a sua santidade. Enquanto o inimigo quer fazer isso por você, existe um Deus que veio a essa terra, que morreu na cruz, que entregou o seu sangue, que sofreu, foi chicoteado, foi erguido numa cruz, ele teve prego colocado em suas mãos, ele esgotou toda a sua gota de sangue, para que você fosse feito santo. Você pode agradecer a Deus por isso? Aplaude mesmo, porque Ele merece, Ele é digno, só Ele é digno, só Ele é digno de todo louvor. O inimigo, ele quer roubar a sua santidade, mas você tem um Deus que ele quer santificar você. Não importa o erro que você tenha cometido, não importa o que você tenha feito daqui para trás, não importa, não importa. Não importa se você se acha um mentiroso, não importa se você se acha desobediente, não importa. Deus não está preocupado com o que você pensa sobre você, porque Ele sabe que você é santo,
Deus sabe que você é santo, porque Ele já dispensou toda a santidade dEle sobre você. A sua maldição, o seu pecado, os seus erros, Ele já levou na cruz. Você precisa reconhecer isso. Você precisa reconhecer que você, sendo santo, você não age mais como alguém que comete pecado. Você já foi liberto. Você está comigo? Você está comigo? E o terceiro ponto que eu queria dividir com vocês, a terceira riqueza que o inimigo tem tentado saquear de você, é a riqueza do seu coração. Repete comigo: riqueza do coração. Em Provérbios 4:23 está escrito assim: acima de todas as coisas, guarda o seu coração. Repete comigo: guarda o seu coração. Mais forte: guarda o seu coração, pois ele dirige o rumo da vida. O inimigo, ele quer roubar seu coração. E o coração ele fala sobre as nossas vontades, sobre os nossos desejos. O inimigo, ele quer roubar o seu coração, colocando em você desejos que te afastam dos caminhos do Senhor. O inimigo quer te roubar dessa forma, sabe? Aquela vontade que você tem de ficar o dia todo jogando, roubo. O inimigo está tentando te roubar, colocando essa vontade no seu coração. Sabe aquela mentira que você conta com medo de receber algum castigo? Roubo. O inimigo tentando roubar o seu coração, aquela vontade de mentir para você se ver livre de um problema que você arrumou. Sabe? Aquela vontade que você tem de desobedecer, de desrespeitar. Mas eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Essa vontade que você não tem é um roubo que você está sofrendo. O inimigo tentando roubar o seu coração. Mas o desejo de Deus é que as suas vontades se inclinem para Ele. Quando o seu coração está inclinado para fazer a vontade de Deus, o próprio Espírito Santo de Deus, ele caminha com você no seu dia a dia, e ele sabe. E sabe o que acontece quando o Espírito de Deus ele caminha com você no dia a dia? Ele começa a agir através de você. Ele vai usar você para você ser um bom filho. Quando você deixa de inclinar o seu coração para fazer as coisas que o inimigo quer e começa a inclinar o seu coração para fazer as coisas que Deus quer, Deus ele vai caminhar com você. O Espírito Santo vai andar com você e ele vai começar a agir através de você, porque o seu coração vai estar inclinado para fazer a vontade dele, e você vai ser bem sucedido. Sabe por quê? Sabe lá na escola, quando alguém precisar de algum conselho, o Espírito Santo vai encher você, vai falar: olha, aconselha isso, fala isso para ele, traz esse conselho aqui para ele, e o Espírito Santo vai te usar. Vocês estão me entendendo? Quando alguém precisar de oração, quando alguém tiver com alguma dificuldade, o Espírito Santo ele vai te usar, porque o seu coração vai estar inclinado em fazer a vontade dele, e aí ele vai te encher de poder, ele vai te encher de unção e de autoridade. E quando você orar pelo aquele amigo que está enfrentando uma dificuldade na casa dele, sabe o que vai acontecer? Deus vai operar através da sua vida, através da sua oração, e ele vai abençoar a vida daquele seu amigo, a vida daquele professor, a vida daquele colega, a vida daquele parente seu, porque o seu coração se inclinou para a vontade de Deus. Amém? Quando você tem o seu coração inclinado para a vontade do Senhor, Ele vai caminhar contigo, Ele vai estar do seu lado, e você vai ser bem sucedido, você vai ser cheio do poder. Esse poder que às vezes você gosta de ter no jogo, poder de controlar as coisas, de ter aquilo, de ter aquilo. Esse poder não dá para
para comparar com o poder que Deus deseja colocar na sua vida, que Deus deseja usar você, quando o seu coração está inclinado em fazer a vontade dEle. Você se torna poderoso, porque você começa a caminhar com um Deus que é poderoso. Você se torna santo, porque você começa a caminhar com um Deus que é santo. Amém? Ele enche a sua vida de poder. Ele vai usar você para curar pessoas em nome de Jesus. Ele vai usar você para gerar salvação nas pessoas, porque você vai evangelizar, você vai falar para elas do amor de Deus, que Deus ele é poderoso, que Deus ele é maravilhoso. Você vai saquear o inferno, você vai caminhar com Deus e Deus vai caminhar com você, e tudo que você fizer vai ser abençoado pelo Senhor, porque o seu coração estará inclinado à vontade dEle. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. E aí eu queria te lembrar daquilo que nós falamos lá no começo. Nas tuas mãos está o poder de decidir quem vai sair vitorioso dessa guerra. Para quem que você vai dar poder? Para quem que você vai dar poder? Não seja roubado, não seja roubado. E nós aqui nessa igreja, nós aqui nessa casa, nós não aceitamos que nenhum de vocês sejam roubados pelo inimigo. Nós não aceitamos. Por isso que nós chegamos em vocês, por isso que nós damos conselhos, por isso que nós pegamos no pé de vocês, para que vocês não sejam roubados pelo inimigo. Ninguém vai ser roubado, nós não aceitamos isso. No reino espiritual, ser roubado é uma decisão. Você decide se você vai ser roubado ou não. E aí, para a gente encerrar, eu queria saber de você, se de repente você tem alguma dificuldade em não se deixar ser roubado. Agora é o momento que você tem para orar, é o momento que você tem para buscar o Senhor. Existe uma unção de Deus liberada nessa noite, nesse lugar. Nós clamamos agora: Espírito Santo de Deus, flui, Senhor, nesse lugar. Em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos agora toda distração, tudo aquilo, Senhor, que atrapalha o seu mover, Senhor, nessa noite agora. Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo. Nós não aceitamos, Senhor, que nenhum dos teus filhos aqui sejam roubados pelo inimigo. Antes de fazer, eu queria fazer o apelo para aquele que ainda não conhece, não se decidiu por Jesus. Mas antes de fazer esse apelo, eu queria saber se tem alguém. Você agora vai abaixar a sua cabeça, vai fechar os seus olhos, e eu queria saber se você tem alguma dificuldade em ser roubado. Se você percebe que você tem sido roubado dia a dia, que o inimigo tem roubado você, mas você não quer ser roubado, mas infelizmente ele tem te roubado, e você se sente fraco em resistir, em falar: não, eu não quero ser roubado. Nós vamos orar por você agora. O Espírito Santo de Deus vai te capacitar. Nós vamos repreender tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que impede na sua vida. Nós vamos orar por você. Nós estamos orando, nós estamos sempre intercedendo, mas você precisa dar um passo para que haja cura na sua vida e para que você seja liberto. Se tem alguém assim, eu quero que todos fechem os olhos agora. Todos de olhos fechados, todos de cabeça baixa. Se alguém deseja receber alguma oração específica, levante sua mão. Levante sua mão que eu quero ver você. Se você tem essa dificuldade, se você gostaria de uma oração específica para que você não seja mais roubado, vem aqui na frente, nós vamos orar por você rapidamente. Não perca tempo. Pode vir, você que levantou a mão. Mesmo que você não tenha levantado a mão, pode vir aqui na frente que nós vamos orar por você. Eu quero pedir para os voluntários agora, em nome de Jesus. Venham aqui na frente, nós vamos orar. Vem, não sai não demora não. Vamos, pode vir, vem aqui na frente. Você que precisa de uma oração específica para que você não seja mais roubado pelo inimigo. Nós vamos orar e você vai ter uma semana abençoada, uma semana maravilhosa, onde você não vai ser roubado, nem no seu tempo, nem no seu coração, nem na sua santidade.
Começa a orar. Em nome de Jesus. E Jesus está falando com muitos aqui. Essa pregação é para você que não quer ser roubado do seu tempo mais, que quer dedicar o seu tempo mais a Jesus, que quer entregar sua santidade mais a Jesus, quer ser mais puro, quer ser mais limpo. Sabe que seu coração também, às vezes, você se sente muito sujo, mas Jesus está te limpando nessa noite. Feche seus olhos, eu quero orar para encerrar o nosso culto. Eu quero que você saia daqui com uma palavra de Deus, que Jesus, Ele é a fonte de todas as coisas na sua vida. Então feche seus olhos e a gente vai orar. Pai, nós te agradecemos por esse culto, te agradecemos por essa ambiência de glória. Pai, Tu és entronizado neste lugar, ó Pai, e nós não aceitamos o inimigo nos roubar o nosso tempo, roubar o nosso coração, roubar a nossa santidade, roubar a nossa pureza. Eu declaro uma geração, ó Pai, pura, uma geração que coloca o seu tempo e prioriza o seu tempo nas coisas de Deus, uma geração, ó Pai, santa, pura, ó Pai, que não tem corrupção. Ó Pai, nós declaramos uma geração apaixonada por Ti. Ó Pai, quanto mais nós gastamos tempo aos Teus pés, mais o Senhor nos dá poder,